Olá, gente! Meu nome é Maria Vitória, sou estudante de psicologia e vocês estão no Mavi na Psico. Bom, eu vou contar agora uma experiência própria minha de estudante de Universidade Federal, de como é o custo de vida em Uberlândia. Bom, a primeira coisa que eu falaria para vocês é pesquisem sobre a cidade. Pesquisem se é uma cidade grande, se é uma cidade pequena, se é uma cidade média, se é uma cidade onde tenha mercados próximos. Pesquisem. Se porventura eu falaria para vocês virem, sei lá, 10, 15 dias antes. Por quê? Porque você se ambienta com o lugar, você às vezes, sei lá, é de uma cidade muito pequenininha e vai para uma cidade grande. Se de uma cidade grande vai para uma cidade bem pequenininha, tem esse pequeno delay aí, essa pequena diferença, né? Se você passou para uma cidade grande ou para uma cidade pequena. Então eu falaria para vocês virem antes. Bom, depois disso, pesquisar casa, apartamento, pensionato, se você passou na universidade pública. Por quê? Porque você consegue ter mais ou menos um panorama sobre quanto que você quer pagar de valor naquele local, perto da faculdade ou longe da faculdade. Então, aqui em Uberlândia, geralmente os valores ficam de 600 a R$ 1.000. Se você, por exemplo, eu fiquei num pensionato quando eu cheguei aqui. Fiquei mais ou menos quase um ano no pensionato. Eu pagava R$ 600 num quarto pequeno, sozinho. Só tinha que dividir banheiro. Depois eu fui para um apartamento. Eu pagava R$ 850, um quarto sozinho. E esse apartamento era do lado, literalmente do lado do meu bloco. Então eu paguei um pouco mais caro porque era muito perto. Mas no pensionato era muito longe. Então tem que ver isso. Agora eu moro numa casa, né? E é mais em conta. Então eu moro um pouquinho mais longe, mas é mais em conta. Entendeu? Então fica entre 600 e R$ 1.000 o valor de moradia na cidade. Se você tiver mais dinheiro em conta ou tiver esse valor disponível para gastar mais, vá na festa, vai encontrar apartamentos maravilhosos, lindos, fechadinhos, que tem condomínio, perfeito. Ou uma casa assim bem estabelecida, bem pertinho da faculdade, pense nisso. Quanto eu penso assim, compensa você pagar um pouquinho mais caro do que você pagar mais barato longe do seu campus ou do seu bloco. Tem que pensar nisso. Outra coisa que eu também pensaria, alimentação. Olha, hoje na cidade de Uberlândia, o mercado ele não é barato. Então ele é por volta de 400 a R$ 500, coisas básicas. Então shampoo, condicionador, sabonete para pele, arroz, feijão, carne, fruta, legume, esse tipo de coisa. Se você quiser comprar besteira, aí vai muito mais. Então, salgadinho, vai muito mais, assim, açaí, esse tipo de comida assim, se você pedir por delivery, então vai bastante. Vai aumentar muito. Então, pense nisso. Eu prezo assim, tenha comida básica na sua casa para você poder fazer. Então, ovo, frango, carne vermelha, mandioca, batata, para quem segue uma receita mais fitness aí, suco, essas coisas assim, fruta, legume. Por quê? Porque você consegue se virar muito bem. Agora, se você não sabe cozinhar, se você tem dificuldade, eu acho que o primeiro conselho, vá, aprenda a cozinhar, porque agora você mora sozinho. E se você não sabe cozinhar, tem vídeo no YouTube, você vai né, aprender. Bom, depois disso, tem esses alimentos chaves em casa e coma sempre no arquivo da faculdade. É um bom ponto-chave, porque às vezes você já tem, sei lá, tá lá na faculdade, já deu hora do almoço, viu no aplicativo, sei lá, vai ter estrogonofe. Vai e come, porque você gosta de estrogonofe. Gosta de carne vermelha, molho madeira, gosta de carne de porco. Seja feliz, vai e coma. E essa comida que ficar na sua casa, assim, você tem que pensar que ela é pra, por exemplo, deixar armazenada, congeladinha, bonitinha, e você poder usar ela pra jantar, se você não quiser jantar na faculdade, comida de final de semana, entendeu? Tem que ser coisa assim, às vezes você comprou uma vez na semana, porque senão pode perder. Mas
Se você gosta de cozinhar para você mesmo, se você não gosta de comer no RU da faculdade, que nem sempre o RU da faculdade é a melhor coisa possível, simplesmente leve a sua própria marmita, porque normalmente na faculdade tem o micro-ondas e você esquenta lá. Já ajuda muito, você economiza muito e é um bom ponto, sabe? Então sempre tenha a sua marmitinha ou coma no RU. Isso vai facilitar a sua vida 1000%. Tenha certeza, entendeu? Pense também, se você vai morar em pensionato, você já combina um valor cheio que paga água, luz, internet, tudo isso, entendeu? Se você vai morar em apartamento, sozinho ou dividindo, também fale com a pessoa, vai ser um valor cheio ou vou ter que pagar a parte? Então água, luz, internet. Se você for morar sozinho, a minha dica é faça a conta antes de morar sozinho. Então vai ter seu aluguel, vai ter que ser o valor do condomínio, muitas vezes vai ter que ser a água, vai ter que ser a luz, vai ter que ser a internet, vai ter que ser a comida. E isso, eu acho que é um valor de 1.000 a 2.000 reais por mês. Por quê? Porque as coisas são muito caras. A energia é cara, a água é cara, tudo é muito caro. A internet para você colocar na sua casa é cara, então de 1.000 a 2.000. Se você mora em pensionato ou de apartamento, muitas vezes vai ficar muito mais barato, vai ficar só o valor do aluguel e a comida. Aí a internet, essas coisas vai ficar bem mais em conta, né? Outra dica que eu falaria para vocês, tenha sempre uma reservinha de emergência. Uma reserva de emergência para qualquer coisa. Passei mal, vou no hospital e compro um remédio, um antibiótico, entendeu? Tem uma reservinha ali de emergência, não gaste tudo. Um outro ponto que eu falaria para vocês pense em plano de saúde quando você está mudando de cidade. Por quê? Porque muitas vezes você pode passar mal e você vai precisar ir para a UAI, que é a Unidade de Atendimento Integrado, que seria basicamente a UPA que a gente tem em São Paulo. Você pode passar mal. E muitas vezes você chega lá, tem 40, 50 pessoas. Vai demorar. Essa é uma verdade. Vai demorar. E você vai fazer o quê? Você está dependendo do serviço público. O serviço público não é ruim, mas tem muita gente na tua frente passando mal. Às vezes chega, sei lá, uma pessoa que cortou um dedo. Às vezes chega uma pessoa que está passando muito mal na sua frente, uma grávida. Você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai ter que ceder a sua frente, porque ele tem uma lista dela de prioridade. Agora, se você tem serviço, sei lá, um plano médico, saiba que você, sei lá, vai pegar e vai passar, tá passando mal, tá com uma infecção de garganta, tá com uma dor de cabeça, vai no seu plano médico, muitas vezes, dependendo do horário, vai demorar assim 15, 20 minutos, meia hora, uma hora. É muito mais fácil do que você esperar 3, 4 horas, entendeu? Nesses lugares. Eu já fui usuária de serviço público e de serviço privado. O serviço privado para ocorrências não, mas pronto-socorro é muito mais rápido, entendeu? Do que o serviço público. Você tem em mente, assim, chegar passando mal com uma dor de cabeça ou com uma infecção de garganta, 20, 30 minutos você sai com a sua receita na mão. Se você não tem condições de ter plano de saúde, venha do mesmo jeito, porque o SUS não vai te abandonar, entendeu? Você vai lá, demora umas 2, 3 horas, vai demorar, mas você pega a receita e vai lá, passa no postinho e pega o remédio, você não vai precisar gastar. Pense nisso também, é uma possibilidade, entendeu? Vai demorar um pouquinho, mas você tem, além do atendimento gratuito, você também tem um remédio gratuito também, tem esse lado, entendeu? Do que pagar. Bom, retomando o antigo vídeo, depois do plano de saúde, o que eu falaria para você é pensar em vale transporte e Uber. Por quê? Aqui em Uberlândia, o vale transporte é gratuito para os estudantes. E o Uber também é muito barato. Mas, quando eu cheguei na cidade, não era gratuito o vale transporte. E o Uber era um pouquinho, assim, dependendo do dia, no horário de pico, era mais caro. Então, quando você chegar na cidade, de preferência, pega a sua grade e vai lá no serviço de transporte público e já faça a sua carteirinha. Você provavelmente vai precisar ir em algum lugar da cidade com vale transporte. Ah, mas eu consigo pagar Uber. Ótimo, maravilhoso, isso é muito bom, entendeu? Ah, mas para andar dentro da faculdade,
Eu consigo ir de intercamp, são os ônibus especiais que vão direto de um camp para o outro. Isso é muito bom. Você vai usar, vai utilizar muito isso no dia a dia. Isso é muito bom. Mas também pense em ter um vale transporte à disposição para você poder sair e fazer outras coisas que sejam em relação à faculdade ou à sua vida pessoal mesmo. É uma dica que eu dou assim: tenha o vale transporte sempre à disposição. Bom, use, agora falando novamente, o RU como um lugar estratégico para você comer, entendeu? Use, porque muitas vezes você não vai ter tempo, você vai estar cansado, vai ter um tantão de texto para você ler, vai ter muita coisa da faculdade para você ler, principalmente quem faz faculdade integral, vai ter muita coisa para você fazer. Vai ter atlética para ir, vai ter curso de extensão para fazer, vai ter palestra, vai ter muita coisa para você fazer. Então, ter comida boa e acessível é muito bom. Agora, se você tiver problema com a alimentação, não gostar de um determinado tipo de comida, não tem problema. Às vezes você acaba comprando na rua ou comendo em casa mesmo. Esse é um bom ponto. Outra coisa que eu falaria para você: faça amigos e colhe junto com a galera sempre, para você não ficar separado das outras pessoas, porque provavelmente você vai precisar de outras pessoas durante o curso, você vai precisar do networking, você vai precisar de pessoas que te apresentem a outras pessoas, você vai precisar disso. Então, pense sobre isso, reflita. Quando você chegar, sei lá, aqui em Uberlândia, se você quiser prestar para a UFO, né, também é uma possibilidade. Se você quiser prestar para a UFMG, se você quiser prestar para, sei lá, UFSCar, USP, Unesp, Unifesp, claro, aqui eu estou falando especificamente sobre Uberlândia, mas tem muitas universidades federais no país. Então, pense sobre isso e sempre tenha o pensamento aberto, tá bom? Então, é isso, gente. O nosso vídeo acabou por hoje. Tchau, tchau!